Queridos amigos, que alegria mais uma vez, pela nossa querida TV A Caminho da Luz, estudar essa obra fantástica nesse estudo que fazemos estudando as obras de André Luiz, o livro Libertação. Que alegria ter você em nossa companhia, que alegria estar recebendo sempre as suas mensagens. O André também tem recebido mensagens. E a nossa mais pura gratidão pela sua audiência. Nós vamos hoje iniciar o segundo capítulo, que é muito interessante. O primeiro capítulo foi uma instrução e o segundo agora também será uma instrução. Então nós vamos ver que André Luiz, onde tem um grupo chefiado por Gúbio, e vai ter a presença também de Eloy. Os três vão fazer uma excursão de uma atividade aqui na crosta, também envolvendo o mundo espiritual, para trazer para nós, através das mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier, aquilo que tange ao comportamento do homem e a influência dos espíritos em nossos meios. Antes de começarmos, André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que Jesus abençoe o nosso encontro, abençoe todos que estão nos acompanhando pela TV A Caminho da Luz, que possamos exprimir deste capítulo o seu conteúdo, o seu entendimento e que possamos ter uma visão maior a respeito do que o livro Libertação tem para nos acrescentar. Hoje estaremos iniciando o segundo capítulo, que tem como título A Palestra do Instrutor. Ao nos retirarmos do educandário, o instrutor Gúbio, pousando sobre Eloy, o nosso companheiro, e sobre mim, os olhos lúcidos, acentuou: para muitas criaturas, é difícil compreender a regimentação inteligente dos espíritos perversos. Entretanto, é lógica e natural. Se ainda nos situamos distantes da santidade, não obstante os propósitos superiores que já nos orientam, que dizer dos irmãos infelizes que se deixaram prender, sem resistência, às teias da ignorância e da maldade? Não conhecem região mais elevada que a esfera carnal, a que ainda se ajustam por laços vigorosos, enleados em forças de baixo padrão vibratório, não apreendem a beleza da vida superior, e enquanto mentalidades frágeis e enfermiças se dobram humilhadas, os gênios da impiedade lhes traçam diretrizes, enfileirando-as em comunidades extensas e dirigindo-as em bases escuras de ódio aviltante e desespero silencioso. Organizam assim verdadeiras cidades, em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem, envergonhadas de si mesmas, ante quaisquer manifestações da divina luz. Filhos da revolta e da treva, aí se aglomeram, buscando preservar-se e escorando-se aos milhares, uns aos outros. Esse livro, eu sempre tenho o hábito de dizer que, para mim, e o André também já fez esse comentário, é um dos livros de maior profundidade no que tange a maldade no mundo espiritual. Quando nós estudamos o livro Nosso Lar, nós vamos conhecer um pouco o chamado umbral grosso, que é muito perto da crosta, está muito perto de nós. Conforme André Luiz vai avançando nas suas obras, ele vai falando um pouquinho das trevas, do abismo. Então agora nós vamos estudar um pouco as cidades nas zonas trevosas e nas zonas abismais, que é onde detém uma quantidade enorme de espíritos que ainda se compraz no mal. É interessante nós realçarmos
que até então nós não conhecíamos na literatura espírita nenhum livro que viesse falar um pouco mais forte, um pouco mais profundo sobre as questões das trevas e do abismo. Nós vamos ver o porquê que a Terra se encontra nessa condição. Nós temos muito mais hoje um envolvimento das trevas e do abismo, que nós imaginamos que são seres ignorantes, mas são espíritos de alta cultura no campo da inteligência e que usam essa inteligência para o mal. E nós vamos ver também que eles também têm acesso à crosta, eles também têm uma força grande diante da crosta, que é onde nós vivemos. E nós vamos perceber que tanto André Luiz quanto Eloy ficam um pouco assustados com a ação dessas criaturas. Nós, no movimento espírita hoje, ao estudar um pouco mais profundo, desde a obra de Allan Kardec, que já inicia esses ensinamentos sobre o plano espiritual, depois vem Chico Xavier e vai descortinando um pouco mais sobre o mundo espiritual, em especial através do espírito de André Luiz, que era Dr. Carlos Chagas, nós vamos ver o porquê o mal ainda predomina sobre o bem. Primeiro, a condição do planeta Terra. Nós temos muito mais espíritos que cometem o mal do que espíritos que já alcançaram uma condição do bem. Dessa maneira, é natural nós entendermos que o mal há de predominar nesse momento. Quando Allan Kardec diz que Jesus veio trazer o segundo momento da Terra, que é o mundo de provas e expiações, aonde ele veio trazer o amor, mas o amor ainda não era suficiente para sufocar o mal aqui na Terra. Então, o mundo de provas e expiações, segundo a própria definição de Allan Kardec, é mostrando para nós que o mal ainda impera sobre o bem. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma consequência natural de uma ideia que Allan Kardec já trouxe na sua obra e que Chico Xavier começa a abrir um pouco mais, descortinar esse véu do mundo espiritual que estava oculto. Isso é muito interessante, André Luiz. Auscultando-nos a surpresa manifesta, o instrutor prosseguiu, respondendo-nos às arguições íntimas. Tais colônias perturbadoras devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres entregues à insubmissão e à indisciplina, ante os ditames da paternidade celestial. A alma caída, em vibrações desarmônicas, pelo abuso da liberdade que lhe foi confiada, precisa tecer os fios do reajustamento próprio, e milhões de irmãos nossos se recusam a semelhante esforço, ociosos e impenitentes, alongando o labirinto em que muitas vezes se perdem por séculos, inabilitados para a jornada imediata rumo ao céu, em virtude das paixões devastadoras que os magnetizam, arrebanham-se de conformidade com as tendências inferiores em que se afinam, ao redor da crosta terrestre, de cujas emanações e vidas inferiores ainda se nutrem, qual ocorre aos próprios homens encarnados. O objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça, tanto quanto possível, sob seu jugo tirânico. Então aqui nós começamos a perceber que Gúbio vai explicar para André Luiz,
para herói, uma coisa que realmente é uma realidade que era desconhecida por todos nós. Quando ele diz que são milhões de espíritos que vivem nessas regiões, que são em regiões de grande sofrimento, que também têm os seus governadores, também têm os seus administradores, que são tiranos. Então essas pessoas reencarnam, e quando reencarnam, elas mantêm a sua mesma condição espiritual. Então hoje não é de nós nos assustarmos dentro dessa condição. A alma caída em vibrações desarmônicas pelo abuso da liberdade que lhe foi confiada. Então vamos analisar nós na crosta. Eu sou da década de 60 e quem é da minha década, do começo de 60, vai se lembrar aquela época que começou a liberdade. O homem ansiava pela liberdade, mas essa liberdade o que tornou-se? Uma libertinagem. Então, onde nós tivemos o grande aumento de uso de drogas ilícitas, onde nós tivemos o sexo desregrado, onde as pessoas passaram a não ter mais respeito pelas condições humanas. Então, já esses espíritos reencarnando na Terra, talvez para nós tentarmos compreender o que seria a condição da transição planetária. Porque nós sabemos, eu sempre falava uma frase em que eu achava uma frase de grande impacto, mas hoje eu consigo ver nessa frase uma condição muito mais profunda do que aquela que eu imaginava. Quando em 1959, Chico Xavier recebe uma mensagem dizendo que as portas das reencarnações estão escancaradas. É hora de vir corsário, incendiário, é hora de vir estrupadores. Então é o que nós estamos vendo. São espíritos que estão tendo a sua oportunidade derradeira. Lógico que a chance de acertar é muito pequena, de se melhorar, porque são espíritos, como ele diz aqui, acostumados a viver na ociosidade, acostumados a viver na maldade, não respeitam ninguém, não têm apreço por ninguém. Então são espíritos que vêm dessas regiões e quando desencarna, retornam para essas regiões. O umbral, que até então era uma região que para nós era de sofrimento, logicamente não chega perto dessas duas dimensões que André Luiz vem começar a devassar para todos nós, que é as trevas e o abismo. Então, as pessoas ficam um pouco preocupadas, são milhões e milhões de espíritos nessas regiões. Eu me lembro quando a ONU pronunciou que a humanidade havia completado 5 bilhões de seres encarnados. E um jornalista perguntou ao Chico, Chico, o que você diz do número no mundo espiritual? E o Chico respondeu, segundo Emmanuel, no mundo espiritual nós temos de 5 a 6 vezes esse número. Então, se nós pegarmos aqui 5 bilhões e fizermos vezes 5, nós teremos aí 25 bilhões. Mais 5, 30. Se chegar a 6, 6 vezes 5, 30 bilhões, mais 5 de encarnado, 35 bilhões. Então nós começamos a perceber que o nosso planeta é uma casa onde habita muitos espíritos, sendo que quase que a totalidade desses espíritos ainda comungam o campo do mal, a perversidade. Por enquanto, nós estamos falando dessa perversidade no mundo espiritual. Nós vamos nos adentrar em capítulos onde nós vamos perceber
que esse mesmo mundo espiritual interagem conosco. E aí as coisas se complicam um pouco mais. Porque no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: os espíritos interagem em nosso pensamento? E os espíritos respondem: muito mais do que vós o imaginais. Na grande maioria das vezes, são eles que vos guiam e vos dirigem. Então nós começamos a perceber que quando nós lemos a obra de Kardec, quando nós lemos a obra de André Luiz, nós vamos ampliando o nosso pensamento, nós vamos ampliando a nossa maneira de ver o mundo e vamos percebendo o porquê é tão difícil o homem dar 2 passos no processo reencarnatório, porque tem uma influência muito grande do mundo espiritual. As observações de Gúbio escaldavam-me o cérebro. Eu também havia passado pelos baixos círculos da vida, depois do transe corporal. Entretanto, não identificara a existência dessas condensações organizadas de entidades malignas do campo espiritual, embora ouvisse em muitas ocasiões impressionantes comentários em torno delas. Efetivamente, não conseguia por mim mesmo exumar todas as recordações do angustiado período que a porta do túmulo me oferecera. Vira-me perseguido através de longos pântanos, errara aflitivamente dias e noites que me pareceram sem fim, atormentado e desditoso. Todavia, custava-me crer que as atividades maléficas gozassem de organismo diretor. Por isto mesmo, de mente agora centralizada nos propósitos do bem, aventurei uma indagação. Antes de nós entrarmos nessa indagação, nós vamos ver uma coisa muito interessante. Quando ele diz que nos baixos círculos da vida existe uma organização impecável no campo maligno. Porque é interessante, nós temos o hábito de achar que quando falamos obsessor, é aquele ser ignorante, aquele ser maldoso, ou aquele ser que está ferido por alguma coisa que ele vivenciou numa vida anterior. Nós aqui não estamos falando de obsessores. Nós estamos falando de evolução, que é muito diferente. E dentro de um processo evolutivo, nós estamos falando de uma casta de espíritos que tiveram uma evolução muito grande no campo intelectual. Vamos relembrar que num determinado momento da Terra, onde já havia milhões de seres criados por Deus, que nós chamamos a raça primitiva, vieram, por exemplo, os espíritos considerados exilados, porque foram expulsos de Capela, da região de Capela. E foram espíritos que desenvolveram a sua inteligência, mas não desenvolveram a moralidade. Espíritos perversos, que quando aqui chegaram, começaram a ter um domínio sobre as raças inferiores, primitivas. E esse domínio foi mostrando a essas raças maldade, equívocos. E aí aquele povo primitivo foi aprendendo isso, foi convivendo com isso. E muitos deles, logicamente, foram seguindo esse caminho. Deus criou o homem bom? Deus criou o homem mau? Não. Como disse o próprio Jesus, Deus criou o homem simples e ignorante, para que ele pudesse alcançar a sua evolução pelo seu próprio esforço. Então nós percebemos que essa
categoria de pessoas inteligentes influenciaram e muito. Como há 500 anos atrás nós tivemos os portugueses que vieram para o Brasil, por exemplo, a descoberta, e encontraram aqui milhões de pessoas que já viviam aqui. E essas pessoas eram indígenas. E eles então começaram a ensinar essas pessoas a cultura do branco. Os religiosos tentaram evangelizar os índios. Os estudiosos tentaram ensinar os índios a língua portuguesa, porque os índios tinham seu próprio dialeto, a sua própria linguagem, a sua própria maneira de se expressar. Então nós podemos aí fazer um comparativo, mais ou menos o que houve há alguns 1000 anos atrás, com a chegada desse povo inteligente, e fazendo um exemplo do Brasil e dos países sul-americanos que também vivenciaram essa experiência, tanto os países sul-americanos como os países do norte, onde todos eles foram, de uma certa forma, invadidos pelos europeus. Então hoje estamos começando a entender tudo isso de uma maneira mais clássica, né, André Luiz? Com que fim, perguntei essas legiões retardadas se mancomunam além da morte, se despedidas da vestimenta grosseira de carne, devem saber mais que nunca que se empenham em combates inúteis? Não se sentem, porventura, transportadas ao plano do esclarecimento puro, quanto à posição que lhes diz respeito? Não se cercam presentemente de mais sublimes revelações da natureza? Não lhes quadrariam mais justos o trabalho edificante e o estudo nobre, na elevada aspiração de galgar a sabedoria santificante estrada acima? Por que motivo se aglomeram, assim, através de ajuntamentos desprezíveis e diabólicos? Fácil de entender-se a jornada evolutiva do homem, depois do sepulcro, mas o estacionamento deliberado na crueldade e no ódio, além da morte, dá para confundir a mente de qualquer. Na verdade, nós percebemos que não há evolução sem esforço. Não há evolução sem trabalho. A evolução é pessoal e intransferível. Cada um se aglomera de acordo com o seu grupo, que nós chamamos de afinidade. Então Deus não intervém nessa condição. Deus criou o homem simples e ignorante e dá a ele as oportunidades para que ele possa alcançar a sua evolução pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua dedicação. Então, quando Gúbio dá essa explicação sobre uma pergunta de André Luiz, que nós vamos ver daqui a pouco a resposta, nós vamos ficar impressionados, porque aos olhos de André Luiz, depois nós vamos ver Eloy também fazendo a sua pergunta, nós vamos ver que Gúbio, ele vai tentando, e eu fico aqui imaginando o quanto ele tem que separar as palavras para poder trazer um assunto novo, de difícil entendimento, para que possamos compreender o que é o mundo espiritual, o que é as mentes perversas, as mentes doentias. Então, o que André Luiz indaga é sobre isso, não existe outra fórmula, não tem jeitos mais fáceis. E Gúbio vai dizendo, não, porque depende da pessoa. E são pessoas que estão tão ligadas a esse meio. Por exemplo, nós temos experiências quando nós vamos entregar o almoço,
principalmente para aquelas criaturas que moram na rua. Outro dia mesmo conversei com um deles e disse: olha, mas está tendo aqui em Itapira agora um lugar que vocês podem dormir à noite. E a resposta dele foi: não, eu quero ter liberdade. O cara troca uma cama, uma casa que vai lhe acolher, por um chão duro e dormir no relento. São opções. O que para nós parece ser algo estranho, para eles é algo perfeitamente compatível com o estilo de vida que eles querem ter. Então nós vamos começando a perceber que é realmente algo pessoal. Nós podemos tentar ajudar, mas a mudança depende única e exclusivamente da própria pessoa. Então nós vamos ver um pouquinho sobre as cidades no mundo espiritual, altamente organizadas, altamente preparadas na sua finalidade, no seu compromisso, e é o que nós vamos extraindo deste capítulo e deste livro de modo direto. Continua a leitura. O orientador sorriu, maneiroso, e considerou: reportamo-nos a espíritos perfeitamente humanos, não obstante desencarnados. E tais perguntas, André, poderiam ser formuladas mesmo na crosta da terra. Por que razão nós mesmos, antes de acordar a consciência para a revelação divina, nos precipitávamos nas linhas inferiores todos os dias, contrariando espetacularmente a lei? À frente dos olhos, contávamos com um bendito dilúvio de claridade solar, jorrando incessante do espaço infinito. Sabíamos que a existência do corpo correria rápida, que seríamos defrontados pela morte comum a todos, que regressaríamos do mundo carnal pela mesma porta misteriosa através da qual penetráramos nele. No entanto, quantas vezes teremos menoscabado a sabedoria excelsa com atitudes de criminosa indiferença ante as sugestões do plano divino que te povoam agora o pensamento? Lembras-te de algum tempo passado em que tivesses cogitado sinceramente da própria sublimação? Se desenterrarmos o pretérito, meu caro, encontraremos lamentáveis reminiscências. Não nos compete parar ou desanimar. À maneira do tronco frágil, é imperioso crescer, subir, por alcançar o oxigênio de cima, e apesar de aglomerados, ao que fomos à semelhança da árvore humilde, presa aos resíduos do complicado envoltório que lhe encerrava a semente, reclamamos ascensão, ar puro e largueza de condições para produzirmos o bem que o Senhor espera de nós. Então aqui nós vemos que a evolução, ela parte do princípio da nossa própria escolha e de que todos nós temos a oportunidade, mesmo quando estamos num corpo físico, de nos libertarmos de determinadas situações pueris e pensarmos de modo grande, pensarmos que fazemos parte de uma família que vai muito além daquela que constitui os meus pais, quem é casado, quem tem filhos, a família é muito mais. E pela mesma porta misteriosa que nós reencarnamos, nós também desencarnaremos e encontraremos um mundo espiritual compatível com a nossa realidade íntima, com a nossa realidade do bem ou da maldade. Existem cidades aos milhares no mundo espiritual à semelhança de nosso lar, como existem cidades aos milhares no sentido da cidade estranha, que veremos no livro Libertação. E são cidades edificadas, são cidades organizadas, são cidades que têm todo um cronograma espiritual. E vemos que essas cidades interferem positivamente e negativamente na vida comum do homem em sociedade. Da mesma forma que neste momento
tem milhares de cientistas trabalhando incansavelmente para a descoberta de determinadas curas, existem outros milhares trabalhando para a descoberta de novas drogas sintéticas, de novas bebidas destiladas, de novos meios para entorpecer os sentidos do homem. Existem partidos políticos no Brasil e no mundo todo intimamente ligados a essas cidades que vêm com a finalidade de confundir, a finalidade de dividir, a finalidade de atravancar a evolução. Existem religiosos que são colocados em pontos estratégicos para desmoralizar determinados princípios. Então nós vemos que para estas mentes está lá ou está aqui é questão de ponto de vista, porque o missionário, na acepção da palavra, de um compromisso ou da reencarnação programada num plano inferior, ele também tem intimamente noção do seu compromisso aqui na Terra. Ele também é acompanhado por muitas mentes diabólicas voltadas para a maldade que ainda procuram manter na ociosidade e recalcitrantes na maldade. É interessante também, André, quando André Luiz projeta essa pergunta e agora Gúbio responde, eu acho interessante que Gúbio, ele faz com que André Luiz e Eloy se coloquem no lugar daquelas pessoas. Ele diz, olha, nós também já vivemos essa fase na Terra. Nós também já passamos por isso. Talvez aqui, André, nós hoje consigamos entender de uma maneira mais profunda aquilo que o nosso Chico dizia, de que cada 4 pessoas, 3 não sabem que desencarnam. Ou seja, quando desencarnam, são atraídos para esses meios porque estão nas mãos dessas pessoas. É através da afinidade. Então são levados para essas regiões e ele nem sabe que perdeu o corpo. Ele entra no corpo, sai do corpo sem saber o que está acontecendo. Olha que coisa interessante, não é? Então o que me chama a atenção é que Gúbio, na sua lucidez, ele diz para nós, porque nós temos muito isso. Quando alguém nos conta alguma coisa, ou a gente faz um julgamento, ou a gente faz um comentário. E o que Gúbio explica para André Luiz, olha, nós também já vivemos isso. Abençoado é o véu do esquecimento, que faz com que nós não nos lembremos do que nós fizemos, do que nós fomos, porque talvez nós não suportaríamos. Chico Xavier sempre falava sobre isso, que ele era contrário ao TVP, Terapias de Vidas Passadas, porque o Chico dizia que essa ferramenta é importante quando alguém tem alguma doença, algum síndrome que precisa receber um auxílio, quando ministrado por terapeutas, médicos, e for uma causa importante, ele diz que isso é válido. Mas fazer uma TVP por curiosidade, ele dizia, é muito perigoso, porque a grande maioria das pessoas não suportaria e muitos iriam até ser internados num hospital psiquiátrico. É por isso que nós temos a bênção do véu do esquecimento. Vamos continuar a leitura? A argumentação de Gúbio era bela e sugestiva. Entretanto, eu sentia dificuldades para aceitar a ideia de purgatórios e infernos dirigidos. Concordo com as elucidações, exclamei reverente, mas é quase incrível tanta ignorância além do corpo que nos conserva em ilusão. A sepultura abre-nos a todos um caminho novo. É razoável que a mente perturbada sofra amarguras de reajustamento até que se restaure. Todavia, apropriar-se um espírito desencarnado de certos setores do caminho, como se fora dele senhor absoluto, para perpetuar sua tirania, é a observação que me escapava. Sim, tornou o orientador convincente. Para quem refletiu sobre o assunto durante muito tempo em sentido contrário à realidade, o apontamento surpreende bastante. Todavia, não vejo
obstáculos à apreensão do ensinamento. Reconheçamos, por exemplo, que o homem comum já atravessou desde milênios a estação evolutiva em que se demora o irracional e em várias ocasiões revela comportamento de nível inferior ao dele. Então, André, agora ele vai fazer uma colocação mais profunda, que é um pensamento mais longo, mas nós vamos perceber aqui que André Luiz, ele achava aquele comentário de uma profundidade muito grande, mas ao mesmo tempo, André Luiz, ele não conseguia compreender como é que pode ter organizações tão fortes em regiões tão desagradáveis, em regiões de tanto sofrimento, onde as almas são afinizadas pela maldade, pelo ensejo do mal. Ele não conseguia compreender como é que funcionava isso. E Gubbio, então, foi colocando a ele a importância do esforço, da dedicação, foi colocando a ele que só o espírito, na forma individual, pode mudar o seu rumo, para que um dia possamos mudar a história da humanidade. Então nós vamos ver, por exemplo, um pouco mais adiante, o André já até adiantou, aquela cidade chamada Cidade Estranha. É uma cidade que nós vamos ver gerenciada por uma pessoa que tinha uma manipulação sobre toda a sua comunidade através da hipnose. Era Gregório. Muitos podem perguntar, mas quem foi Gregório na história? Gregório foi simplesmente o Papa Gregório IX, que foi um Papa muito reverente na sua época. E foi na sua gestão que se iniciou a questão da Inquisição. Então nós vemos que já era um espírito altamente trevoso, de uma inteligência muito grande para chegar na condição de um Papa, mas ao mesmo tempo usava tudo isso para o campo do mal. Imprimindo grave entono, a voz agradável e fraternal acrescentou: notemos que nós mesmos, os desencarnados, nos movemos num campo de matéria que se caracteriza por densidade específica, embora rarefeita, quando confrontada com as antigas formas físicas, e nossa mente, em qualquer parte na crosta ou aqui onde nos achamos, é um centro psíquico de atração e repulsão. O espírito encarnado respira numa zona de vibrações mais lentas, enfaixado num veículo constituído de trilhões de células que são outras tantas vidas microscópicas inferiores. Cada vida, porém, por mais insignificante, possui expressão magnética especial. A vontade, não obstante condicionada por leis cósmicas e morais, inclinará a comunidade dos corpúsculos vivos que permanecem a seu serviço por tempo limitado. A maneira do eletricista que liga as forças da usina para atividades num charco ou para serviços numa torre, sendo cada um de nós uma força inteligente, detendo faculdades criadoras e atuando no universo. Estaremos sempre engendrando agentes psicológicos através da energia mental, exteriorizando o pensamento e, com ele, improvisando causas positivas cujos efeitos podem ser próximos ou remotos sobre o ponto de origem. Abstendo-nos de mobilizar a vontade, seremos invariáveis joguetes das circunstâncias predominantes no ambiente que nos rodeia. Contudo, tão logo deliberemos manobrá-la, é indispensável resolvamos o problema de direção, porquanto nossos estados pessoais nos refletirão a escolha íntima.
Existem princípios, forças e leis no universo minúsculo, tanto quanto no universo macrocósmico. Dirija um homem a sua vontade para a ideia de doença, e a moléstia lhe responderá ao apelo, com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço, porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e receptividade da região orgânica, em conexão com o impulso havido, e as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental dos milhões de pessoas que as entretêm, acorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem, em obediência às ordens inferiores, reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. Claro que nesse capítulo temos a questão das provas necessárias, nos casos em que determinada personalidade renasce, atendendo a impositivos das lições expiatórias. Mas mesmo aí, o problema de ligação mental é infinitamente importante, porquanto o doente, que se compraz na aceitação e no elogio da própria decadência, acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos, enquanto que o espírito, em reajustamento, quando reage valoroso contra o mal, ainda mesmo que benéfico e merecido, encontra imensos recursos de concentrar-se no bem, integrando-se na corrente de vida vitoriosa. É interessante, nós vamos ver aqui alguns pontos que nos chamam um pouquinho a atenção, quando ele diz, por exemplo, assim, olha que coisa interessante, e as entidades microbianas, nós sabemos que também ao lado dos homens, ou seja, do ser hominal, existe o ser animal, que também vai envolvendo as criaturas, não é? Olha, e as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental dos milhões de pessoas que as entretêm. Então nós vamos ver um pouco mais à frente, nós vamos ver, por exemplo, quando André Luiz fala daqueles processos onde é colocado ao lado da cabeça, por exemplo, de uma criatura encarnada, ele chama de ovoide, aonde tem por função aquele espírito que passou pelo processo de hipnose, sugar o pensamento do encarnado a ponto de deixar ele quase que sem nenhuma energia para poder usar as energias que ele possui e fazer com que essas energias possam se materializar no trabalho do campo do mal. Então nós estamos vendo aqui o quanto esses espíritos também usam as leis que estão ao nosso lado, ou seja, os reinos inferiores, para fazer o mal. Vamos pegar aqui um exemplo, como por exemplo, as ervas, não é? Que nós trabalhamos, os chás que nós temos o hábito de tomar. Nós podemos muito bem, por exemplo, tomar um chá de uma erva que vai trazer um auxílio para determinada doença que nós temos. Como também tem ervas que pode ser cicuta, que venha trazer à pessoa a morte. Então nós percebemos que tudo que Deus criou tem a essência do bem e a essência do mal. Somos nós que temos que aprender a distinguir o que é o bem e o que é o mal. Então, para os espíritos que trabalham na zona do mal, logicamente é natural que eles tenham toda essa facilidade de usar os recursos que a natureza lhe oferece para o mal. Eu aqui dou um outro exemplo dentro dos encarnados que a gente percebe, por exemplo, quando há uma manifestação. Então, o povo se reúne num determinado lugar porque vai fazer uma manifestação. E é muito comum, no final dessa manifestação,
as pessoas começarem ali a gritar palavra de ordens, a gritar e entrar num determinado clima, e de repente, no final daquela manifestação, existe aqueles mais violentos que acabam quebrando tudo que está à sua frente, acabam entrando em choque com a própria polícia. Por que tudo isso é possível? Exatamente porque quando nós estamos reunidos em grupo, e é isso que Gubbio vem dizer a André Luiz, nós crescemos. Nós nos sentimos fortes. Então, essas atividades, elas se fazem de maneira implacável, porque são grupos muito grandes de espíritos que vai de uma certa forma, apoiando o outro, e aquilo vai se tornando uma bola de neve até que eles consigam realizar o seu intento, que é prejudicar alguém. Então isso é muito interessante, essa colocação de Gubbio, André. Sem dúvida. Aqui nós podemos compreender que Gubbio afirma que todos nós, independente se somos bondosos ou maldosos, o nosso corpo físico é formado por milhões de células. E cabe a cada um de nós darmos a direção para as nossas células. Aqui ele nos fala que uma mente enferma pode projetar no seu eu doenças. Aqui ele nos fala que nem tudo é kármico. Aquela pessoa que é o hipocondríaco, ele não tem a doença, mas ele procura a doença, tem aquele ditado que nos fala, quem procura acha. Aquela mente que ainda nem está padecendo de tal mal, mas a pessoa já cria dentro de si, ela passa a ter aquilo. Repare uma pessoa que é voltada na doença. É um problema aqui, é um problema ali, a pessoa valorizadora aqui, valorizador ali. Essa pessoa, ela fez com que a sua mente vivesse em função da dor. Não estamos aqui dizendo que ela não tenha dor. Não estamos aqui dizendo que ela está mentindo. Mas como ela cristalizou a sua mente na dor, ela vive em torno dela. E quando não tem aquela, ela vai criando a nível da mente uma outra. Hoje a ciência já fala da doença oculta. É aquela doença em que o doente diz assim, eu tenho uma dor localizada em tal lugar. O médico vai nos melhores hospitais e faz todos os tipos de exame. Não detecta nada. É a pessoa que está mentindo? Não. Aquela dor ela criou e apresenta no seu perispírito com reflexo no seu corpo físico. Vai nos aparelhos que têm capacidade de medir o corpo físico e não o corpo perispiritual. Não identifica a doença que a pessoa tem. Aí chega num centro espírita, passa por um tratamento, toma um passe, volta à sua vida à normalidade. Então essas questões de que nós mandamos no nosso corpo, as nossas células, o sangue que percorre, o líquido que nós temos no nosso corpo, aquela pessoa muito negativa, muito vingativa, ela deixa todo o seu funcionamento de modo acelerado, com arritmia cardíaca, sempre com colapsos nervosos. Por quê? Porque é aquela pessoa que não sabe domar o seu próprio nervosismo. E ele fala, Gubbio, no início, que a diferença de estarmos encarnados e desencarnados é que o corpo físico nos prende. Se nós lermos isso, nós não vamos pedir a pena de morte. Porque quando eu peço a pena de morte para alguém, eu estou dando mais liberdade para aquela pessoa, porque eu vou matar o corpo, eu não vou matar o espírito. A solução não é a pena de morte. A solução é a reeducação espiritual daquele espírito. Então eu começo a perceber que quando eu estou sem o meu corpo físico, se eu não manter muito a vigilância e a oração, eu passo a ser uma presa fácil dos espíritos, porque eles têm tempo, estudam técnicas, não são bobos. O obsessor sério, ele tem tempo, ele estuda a sua presa. Então ele age conforme a necessidade. Então aqui Gubbio está nos dando uma aula, veremos ainda mais um parágrafo para encerrarmos o estudo, o programa de hoje, e no programa que vem, que é a continuidade deste capítulo, ainda tem um material muito gostoso para ser estudado a respeito desta temática. E nós vemos também, André, para você dar continuidade na leitura e irmos para o encerramento, a importância do pensamento. É o nosso pensamento que atrai
os espíritos bons ou os espíritos maus. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de Jesus, quando ele diz: direis com quem tu andas, e eu direis quais são as suas companhias. E nós temos uma frase no Espiritismo que diz: direis quais são os seus pensamentos, e nós vamos dizer quais são os espíritos que vos acompanham. Então é interessante que só depende de nós sairmos daquela faixa negativa para podermos projetar um pensamento positivo para receber a ajuda da espiritualidade maior. Então quem atrai num processo de atração somos nós, seja o mal, seja o bem. Registrava as explicações profundamente edificado, e não obstante a longa pausa que se fez espontaneamente, não ousei interromper o curso da argumentação, a fim de não quebrar a linha do pensamento. Prestimoso e digno, Gúbio continuou: nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores, com objetivos de aperfeiçoamento. Nosso organismo perispiritual, fruto sublime da evolução, quanto ocorre ao corpo físico na esfera da crosta, pode ser comparado aos polos de um aparelho magneto-elétrico. O espírito encarnado sofre a influenciação inferior através das regiões em que se situam o sexo e o estômago, e recebe os estímulos superiores, ainda mesmo procedentes de almas não sublimadas, através do coração e do cérebro. Quando a criatura busca manejar a própria vontade, escolhe a companhia que prefere e lança-se ao caminho que deseja. Se não escasseiam milhões de influxos primitivistas, constrangendo-nos, mesmo aquém das formas terrestres, a entreter emoções e desejos em baixos círculos, e armando-nos quedas momentâneas em abismos do sentimento destrutivo, pelos quais já peregrinamos há muitos séculos. Não nos faltam milhões de apelos santificantes, convidando-nos à ascensão para a gloriosa imortalidade. Então aqui Gúbio, neste momento final da leitura do programa de hoje, ele nos fala acerca da nossa mente e da atração. Mediunidade é pensamento a pensamento. Processo obsessivo é pensamento a pensamento. Atraímos e repelimos pelo desejo da nossa vontade. Aqui ele toca que nós somos envolvidos na parte inferior pelo chakra ou pelo centro de força sexual e estomacal. O sexo já vimos no livro passado, no Mundo Maior, é um desregramento que leva muitas pessoas a cometer delitos inúmeros frente à sua economia espiritual. E o estômago, a comilança, a comida desregrada, não cultuarmos o corpo físico, não cuidarmos deste instrumento que nos dá a oportunidade da evolução. Ao longo de um ano, milhares de espíritos desencarnam no mundo todo, seja pelo sexo desregrado ou seja pela comilança desregrada, chegando no mundo espiritual como um suicídio inconsciente. Eles não queriam se matar, mas pelo abuso, pelo excesso, pelo desregramento, levou anos em que eles poderiam estar aqui conosco. Gúbio também nos fala que a nossa mente, quando não está vigiada, passa a ser a morada de muitos espíritos ligados pela lei da afinidade. Aquele que é ocioso vai atrair espíritos ociosos. Aquele que é maldoso vai atrair espíritos maldosos. Aquele que arquiteta a maldade para com o semelhante atrai igualmente. Nós somos o que pensamos, como nosso querido Sérgio acabou de nos dizer. As nossas companhias espirituais, quem as determina somos nós mesmos. É interessante, nós até fizemos um comentário no livro anterior sobre essa questão, e nós fazíamos um comentário ali sobre a questão do sexo desregrado. Nós sabemos que é um vício,
Da mesma maneira que tem a bebida alcoólica, da mesma maneira o cigarro, o tabaco, da mesma maneira as drogas chamadas ilícitas, que nós temos as drogas sintéticas também. Enfim, há uma quantidade de gênero de viciação que está entre a humanidade. E nós poderíamos afirmar que a empresa que gera mais dinheiro no mundo todo, apesar de muitas pessoas pensarem tratar-se das empresas bélicas ou das empresas de bebidas alcoólicas, mas, na grande verdade, é a empresa do sexo. É a empresa que mais destina recursos, é a empresa que mais investe, porque sabe que tem um grande potencial para tudo isso. E o estômago é a nossa questão do desequilíbrio da comilança, não é? De maneira desregrada. Então são 2 chakras, como o André diz, que precisam ser muito bem trabalhados, mas relembrando que tudo isso é arquitetado pela condição do nosso espírito. O nosso perispírito sofre as condições naturais daquilo que se emana de nosso pensamento. E também ele cita, para encerrarmos, que o cérebro e o coração são as partes em que recebemos os eflúvios de bondade, de ânimo, de coragem. Ao encerrarmos o nosso programa, nós vamos deixando os nossos recados habituais. O primeiro é o WhatsApp. Todos que quiserem entrar em contato conosco, mandar mensagem, dúvida, um comentário, sugestão para melhorarmos o programa ou fazer parte da lista de transmissão em que diariamente você receberá uma mensagem gratuita no seu aparelho de celular ou telemóvel para os portugueses, nosso número é 19 997 782794. O segundo convite é sobre a loja virtual, em que você pode adquirir um livro de minha autoria ou de outros escritores, de outros médiuns, ajudando assim as atividades que temos aqui em Itapira. Você pode adquirir pela loja acaminhodaluz.com.br e, por fim, o próprio YouTube. Já deixou seu like no vídeo? Após o vídeo ir no ar, deixe o seu comentário, deixe a sua participação, se inscreva no canal e, principalmente, compartilhe. Para que uma ideia propague, precisamos da ajuda de todos. E você pode ser um propagador da mensagem, pegando o link, copiando no grupo do WhatsApp do Centro Espírita que você participa, divulgando numa conversa pelo Messenger, compartilhando numa rede social. Ajude-nos a divulgarmos o programa, a divulgarmos o estudo. Precisamos muito da sua ajuda. Queridos amigos, nós vamos encerrando então esse primeiro programa do segundo capítulo, porque o segundo capítulo será 2 programas, não é? E também relembrando que se você está assistindo pela primeira vez, eu gostaria que você, na página do YouTube da TV A Caminho da Luz, pudesse nos acompanhar desde o início, que é o prefácio, que é um prefácio de Emmanuel. Também temos gravado os livros já estudado capítulo a capítulo, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, e agora você está tendo a oportunidade de estudar conosco Libertação. Queridos amigos, um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.